Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos estar dando continuidade no módulo de farmacologia. Essa aula ela vai ser estruturada assim, em 3 partes, tá pessoal? Parte 1, parte 2 e parte 3. Que aí você tem um pequeno intervalo entre as partes, se você não conseguir ver esse vídeo completo, mas se você conseguir ver esse vídeo completo, é só dar prosseguimento, ok? Para fazer a aula tudo num só dia. Então, hoje nós vamos estar vendo a aula 5 do módulo 7. Vamos falar um pouquinho sobre a farmacologia dos antihistamínicos e dos fármacos que atuam, no trato gastrointestinal. Bem, primeiro vamos falar o que é a histamina, que é na qual a principal ação dos antihistamínicos. A histamina nada mais é do que uma substância, um mediador químico, que é produzido e liberado pelos mastócitos e outras células de defesa. Já vimos os mastócitos e células de defesa um pouquinho lá em imunologia, certo? Então, aqui é uma pequena ilustração. Quando você tem uma liberação, um estímulo para a liberação, seja a liberação imunológica, quando ela tem contato com alérgeno, uma liberação química, indução por fármacos, liberação mecânica, através de rompimento de células e trauma. Então, você tem a liberação dessa substância chamada histamina. Essa substância ela vai e atua em diversos órgãos, não só esses que estão aqui. A gente tem outros órgãos, como coração, cérebro. Então, por exemplo, aqui é só um exemplo. Atuando no estômago, fazendo com que tenha a secreção do ácido gástrico. Atuando nos vasos sanguíneos, fazendo com que tenha vasodilatação. Atuando nos brônquios, fazendo com que tenha contração desses brônquios, aqui na pele, causando uma pequena irritação na pele. Quando a histamina chega nesses órgãos, nos órgãos que ela atua como órgãos-alvo, ela liga nesses receptores. Os receptores específicos de histamina são chamados de H. Aí tem uma numeração, H1, 2, 3 e 4, em geral são H. Quando a gente tem esse aumento de histamina exacerbado no corpo, já que ela liga em vários órgãos do nosso corpo, a gente pode ter também várias reações, Dentre elas, a gente tem taquicardia, vasodilatação, queda da pressão arterial, broncoconstrição com dificuldade respiratória, aumento de movimentos peristálticos, enjoos, vômitos, aumento de secreção gástrica, formação de urticárias na pele e a maioria das vezes o que a gente tem é isso aqui. Edema, choque anafilático, manifestações alérgicas como rinite, conjuntivite alérgica, reação de hipersensibilidade, entre outros. Os antihistamínicos nada mais são do que antagonistas dos receptores de histamina, E eles são administrados no intuito de conter esse efeito exacerbado da histamina, que é responsável por vários eventos indesejáveis. Eles também são chamados muito de antialérgicos, são muito utilizados no tratamento de processo alérgico. Então, o que o antihistamínico faz? Ele bloqueia justamente os receptores da histamina, para conter a sua ação. Esses processos alérgicos eles podem ser tratados com corticoides ou com antihistamínicos. Já vimos os corticoides, efeitos colaterais, os grupos de risco. A gente sabe que ele tem um efeito antialérgico imunossupressor, mas, no entanto, o antihistamínico muitas vezes é uma opção do efeito antialérgico porque ele não tem certos efeitos colaterais, mas ele também tem efeitos, como, por exemplo, sonolência e sedação, mas isso depende do tipo e da geração. A gente vai ver que tem 2 gerações de antihistamínico. Tem primeira geração e segunda geração. A primeira geração que provoca sedação e sonolência. A segunda geração proporciona alívio dos sintomas, causando pouca sedação com mínimos efeitos de atividade psicomotora. Aqui, como exemplos de primeira geração, a gente tem esse daqui, buclizina, difenidrato, prometazina, que é o Fenergan, certo? A gente tem todos esses fármacos aqui. Clemastine, ciproheptadina, dimetideno. Aqui são os exemplos de segunda geração, Allegra, que é muito utilizado, que é fenoxifenadina, certo? Loratadina também, desloratadina, que são os bastante utilizados. E dessa forma, a gente encerra a primeira parte desse vídeo. A gente continua na próxima parte.
A parte 2 dessa aula, já vamos estar iniciando a farmacologia dos medicamentos que atuam no trato gastrointestinal. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre o trato gastrointestinal, vamos relembrar a questão da secreção gástrica. A secreção gástrica, ela inclui o suco gástrico, que nada mais é do que água, enzimas digestivas, ácido clorídrico e muco. É uma mistura. Só que dentre esses, o principal componente é o ácido clorídrico. Ok, já vimos isso lá nos outros módulos sobre a secreção gástrica, mas aqui nós vamos ver exatamente em relação a 3 substâncias químicas. Primeiro, envolvendo a célula parietal. É uma célula que está ancorada aqui na parede do estômago, certo? Primeira substância é a acetilcolina. A acetilcolina, ela atua na célula parietal. Segunda substância é a histamina, que também atua na célula parietal. Terceira substância é chamada de gastrina, que atua também na célula parietal. Quando essas 3 substâncias se ligam aqui, elas ativam esse receptor, que é também chamado de bomba de prótons, certo? Por que bomba de prótons, professora? Porque ela libera prótons, como íons H+, certo? Esses íons, né, que vão formar o ácido clorídrico, isso daqui, certo? Então, lembrando, retomando aqui. A gente tem essas 3 substâncias que são liberadas no momento do estímulo da secreção gástrica, que se ligam na célula parietal e estimulam a liberação através dessa bomba aqui de íons que vão formar o ácido clorídrico, que é também chamado de ácido gástrico. Quando a gente pensa em distúrbios de secreção gástrica, ele está relacionado a desequilíbrio na secreção desse ácido e também nos mecanismos protetores da mucosa gástrica. A hipersecreção gástrica ela leva a diversas condições, gastrite, úlcera, azia, má digestão, entre outros. Então, vários fármacos são utilizados para inibir e neutralizar a secreção do ácido gástrico, mas os mais utilizados são antiácidos, bloqueadores de secreção gástrica e citoprotetor gástrico. Os antiácidos são esses daqui que a gente encontra bastante em farmácia, né? São associações que contêm compostos de origem básica para tentar neutralizar o ácido gástrico, certo? E dessa forma proteger a mucosa. Então, eles são indicados para o tratamento de episódios curtos e autolimitados de hiperacidez. Aqui é um exemplo, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, heno. A gente tem também esse milanta, que é uma associação de vários hidróxidos de substâncias básicas. Outro exemplo é o bloqueador de secreção gástrica. A gente tem 2 tipos, antagonista do receptor de histamina, a gente já viu, né, aqui a função da histamina, e outro é o inibidor da bomba de próton. Então, esses daqui, eles vão atuar bem aqui, inibindo, né, fazendo com que a histamina não se ligue na célula parietal. E esses daqui, eles vão ligar bem aqui nessa bomba, impedindo a liberação dos íons que vão formar o ácido clorídrico, certo? Exemplos de antagonistas de receptor de histamina, a gente tem ranitidina e cimetidina. Exemplos de inibidor de bomba de próton, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, a gente tem todos lanzoprazol, vários prazóis da vida, certo? Então, aqui, o receptor de histamina bloqueia aqui o receptor de histamina e o inibidor de bomba de próton bloqueia a bomba de próton, certo? Então, a gente tem o citoprotetor gástrico, que é a terceira classe que é utilizada também. São fármacos que têm a função de aumentar a produção do muco, né, ali na mucosa gástrica, e aí eles proporcionam uma barreira física. Eles são mais indicados em processos ulcerosos, onde já tem feridas no estômago, certo? Sucrafato e misoprostol são os 2 fármacos indicados. Lembrando que o misoprostol, ele tem uma venda extremamente restrita pelo perigo, né, de teratogênese e também de indução de abortos. E assim a gente termina a parte 2 da aula. Na parte 3 dessa aula, vamos estar dando continuidade na aula 5 do módulo 7. E nós vamos estar falando sobre diarreia. A diarreia é uma constante evacuação, né? Geralmente são fezes líquidas, seguidas de dores abdominais e desidratação. A gente tem 3 abordagens no tratamento de diarreia, certo? Mas o que é muito importante é, primeiro, manutenção do equilíbrio hídrico, que é a hidratação. A gente tem, se necessário, se for prescrito,
agentes anti-infecciosos, como principalmente infecções bacterianas, por exemplo. E um outro é a utilização de outros tipos de fármacos, como antiespasmódicos, antidiarreicos e regulador da flora intestinal. O antiespasmódico inibe a motilidade intestinal e o trânsito fecal, né? Então ele é muito utilizado para tratamento de cólicas intestinais e também diarreia. Que a gente tem a escopolamina, que é o Buscopan, certo? E também tem o elixir paregórico. Os antidiarreicos, eles diminuem ou eliminam diarreias, porque eles diminuem a motilidade intestinal. Exemplo, loperamida, que é o Imosec. A gente tem também regulador da flora intestinal, que é organismos liofilizados ali, que eles têm a função de se assemelhar e recompor a nossa microbiota, né, intestinal, que é também chamado de flora intestinal, certo? Então, exemplos, Florax, Repoflor, Florente, Enterogermina. Agora a gente vai falar um pouco sobre outros fármacos que atuam também no trato gastrointestinal. Aqui é um exemplo de antieméticos, né, que eles são utilizados para diminuição de vômitos, né, episódios de vômitos, aumenta a velocidade de esvaziamento gástrico. Exemplo, Dramin, né, que é muito conhecido, de fenidrato, ondansetrona, que é o Vonal, e o Plasil, que é o metoclopramida. A gente tem também os reeducadores intestinais, que eles têm uma ação suave, né, com a função de regular o funcionamento intestinal. Exemplo, esse tamarine, que é um fitoterápico, assim como esse metamucil, que é também um fitoterápico utilizado para regular o funcionamento intestinal. A gente tem também purgativos ou laxantes, que são drogas que estimulam a contração, ou seja, eles estimulam o processo de defecação. Exemplo, bisacodil, lactopurga ou Ducolax. A gente tem também óleo de rícino, que é o Laxol, e óleo mineral, que é utilizado também. Outros classes que a gente tem são antiflatulentos ou antigases, né, que eles têm a função de diminuir aqueles gases indesejados. Altera a tensão superficial, diminui a quantidade de ar ali. Simeticona e dimeticona são os fármacos utilizados aqui. A gente tem o Ulufital, né, que é simeticona, dimeticona, certo? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Por favor, leiam a apostila, façam atividade, qualquer dúvida, entre em contato comigo. E assim a gente termina essa aula, fiquem bem, tenham uma ótima semana e até a próxima aula.